2023 começando e nós já estamos vivendo um caos político muito grande no nosso país. E a nossa única resposta enquanto cristãos, enquanto igreja aqui no nosso país é nós desenvolvermos ainda mais solidamente uma cosmovisão bíblica a partir de uma teologia bíblica. Olá pessoal, eu sou o William Orlando e você está aqui no Instituto de Linguagem Bíblica e nós temos um quadro aqui no nosso instituto que é Livros que Falam, onde nós trazemos uma vez por semana uma resenha de um livro, e não somente indicando se é bom ou não, mas conversar sobre o livro com vocês, algum aspecto importante para trazer alguma edificação para vocês. Vocês lendo ou não o livro, vocês vão sair dessas resenhas aqui com algo a mais agregado para a vida de vocês no quesito teológico, ok? E o livro que eu vou resenhar hoje é esse daqui, O que é Teologia Bíblica, do James Hamilton, publicada pela maravilhosa e digníssima Editora Fiel, que disponibilizou para nós. O primeiro livro do ano, ironicamente, vai ser o último livro do ano, o primeiro que eu resenhei, que é a Bíblia 365 a nova versão transformadora, né, NVT. Então, se você não viu a resenha desse livro, que não é uma resenha, na verdade é uma indicação para nós lermos a Bíblia toda, eu faço isso todo ano, mas aqui nós vamos ver nessa tradução pela primeira vez este ano, tem muita gente falando sobre ela, e está sendo boa as leituras aqui, nós estamos fazendo nos cultos domésticos, lendo a Bíblia toda em família, está sendo uma bênção. Então, a primeira resenha do ano foi sobre a Bíblia 365, e a segunda agora vai ser sobre o que é teologia bíblica, fazendo uma espécie de complemento aqui para nós, ok? Então, pessoal, o que é teologia bíblica? E antes de nós respondermos essa pergunta e adentrarmos mais ao conteúdo deste livrinho, que é curtinho, na verdade, aqui no quadro Livros que Falam, eu vou trazer livros que eu estou lendo, ou que eu li durante a semana, ou que eu reli para trazer para vocês. Nesse caso aqui, eu reli rapidamente esse livrinho. Algumas releituras vão ser mais rápidas, só para trazer o conteúdo aqui para vocês. Então, o primeiro livro do ano aí, O que é Teologia Bíblica, talvez uma leitura muito essencial para o nosso contexto, ainda que a gente de forma imediata não vai fazer as conexões, mas eu vou ajudar vocês a fazerem essas conexões aqui com o vídeo de hoje, ok? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal do Instituto de Linguagem Bíblica e conversar comigo aqui nos comentários. Se você quer que eu traga algum livro que você está pensando em ler ou já leu e gostou, ou o que você achou desse livro, se você pretende comprar ou se você já leu, ok? Então fala pra mim aí nos comentários. Bom, pessoal, eu gostaria de começar com vocês com uma ilustração, uma espécie de analogia de um artigo, de um ensaio que saiu aqui, deixa eu ver, na New York Post em 2018, ok? De uma colunista chamada Julia Ellison, ok? O que essa Julia Ellison ela vai reclamar aqui nesse ensaio? Que a vida dela foi dominada por uma narrativa de uma série chamada Sex and the City. Então, o que a Bíblia tem a ver com Sex and the City é uma coisa que nós vamos começar o vídeo falando sobre, ok? O que a Julia Ellison vai falar? Ela vai dizer que a grande narrativa dessa série, que eu não assisti, confesso para vocês, mas o artigo me chamou muita atenção. A grande narrativa dessa série dominou a vida da Julia Ellison e ela encarnou e personificou uma das personagens dessa série. Então ela se mudou para Nova York exatamente para viver a vida deste personagem ou dessa personagem dessa série Sex and the City, ok? O que ela vai falar para nós é que a identidade dela estava fundamentado nessa grande história que era a história do seriado. E isso ela vai dizer no artigo, não eu, ok? Que ela arruinou a vida dela por causa disso, que se ela pudesse voltar no tempo, ela não faria de forma nenhuma, absolutamente não, ela não faria isso de novo, ok? O que essa história nos ensina? Essa história nos ensina que todos nós, seres humanos, vivemos com macronarrativas, com histórias grandes que tentam abarcar todo o conteúdo e nós nos inserimos e encontramos a nossa identidade nessa grande história. Essa é a primeira parte do livro, que tem 3 partes que o James Hamilton vai falar para nós. Okay? Ele vai falar que se você não estuda Bíblia ou teologia de forma mais técnica, né, mais formal, digamos, num seminário ou numa pós-graduação,
Talvez você pense que teologia bíblica, o adjetivo bíblico, estaria modificando teologia no sentido de uma teologia bíblica oposta a uma teologia herética. E você pode usar dessa forma. Ó, a teologia daquela igreja é bíblica, a teologia daquele cara não é bíblica, ele é um liberal, ele foge muito do que está no texto bíblico. Mas teologia bíblica também é uma área dentro da teologia que vai estudar o desenvolvimento da doutrina bíblica dentro do cânon bíblico. Então a gente tem a teologia histórica, que vai estudar o desenvolvimento da teologia na história, a teologia sistemática, que vai sistematizar esse conhecimento, nós temos a teologia exegética, que vai fazer interpretações dos textos específicos, e a teologia bíblica, ela é uma teologia canônica, que ela vai pegar e vai ver o desenvolvimento da Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse. Você pode fazer isso de forma holística, pegar, talvez creia que um tema seja o maior da Bíblia, e aí você vai traçar esse tema de Gênesis Apocalipse, mostrando que esse é o tema principal da Bíblia. Ou você pode pegar temas menores, você pode pegar, por exemplo, Reino de Deus, Aliança, menores entre aspas, né? Cristologia, antropologia, pecado, ou qualquer tema que seja, templo, né? E desenvolver isso de Gênesis Apocalipse, e aí você vai fazer uma teologia bíblica do templo, uma teologia bíblica sobre o Messias, sobre o Espírito Santo, sobre o homem, sobre o pecado, etc. Okay? Isso é teologia bíblica. Ou você pode pegar e ver como um livro ou um autor bíblico desenvolveu seu pensamento com base no que veio antes e influenciou o que veio depois. Então, por exemplo, você vai estudar o profeta Oséias de forma bíblica, você vai ver como Oséias usou o material que veio antes dele, por exemplo, o uso de Gênesis em Oséias, o uso de Êxodo em Oséias e por aí vai, e ver como Oséias influenciou autores posteriores. Por exemplo, o uso de Oséias 11:1 em Mateus 2:15, ou o uso de Oséias em Romanos e por aí vai. Isso é fazer uma teologia bíblica de Oséias, ok? Então, basicamente, teologia bíblica é ver o todo dessa narrativa, dessa história bíblica, e a Bíblia é essa metanarrativa principal e primordial e fundamental, ok? Retomar essa narrativa bíblica, e aí o James Hamilton vai dizer que a narrativa bíblica, ou melhor dizendo, a teologia bíblica tem como principal propósito, um dos principais propósitos, formar em nós uma cosmovisão que seja bíblica. Okay? Não é apenas você saber a história, é você se identificar com essa história e você ter essa cosmovisão formada pela narrativa da criação, queda e redenção e consumação das Escrituras. Okay? Todo esse caos político que nós estamos vivendo é porque as pessoas estão inseridas em metanarrativas ideológicas que são reducionistas e por isso não podem ser verdades. Elas pegam uma verdade, absolutizam e acaba fazendo um entorno mentiroso, um entorno de mentiras, e as pessoas vivem as suas vidas e encontram as suas identidades nessas narrativas ideológicas, ok? Isso é muito claro na esquerda, que ela tem essa narrativa grande, né? Mas também ela também está no aspecto da direita, os conservadores, os liberais, os nacionalistas, qualquer ideologia que seja, ela tem momentos de verdade, elementos de verdade, porque senão ninguém acredita nela, seria apenas um conto de fadas. Mas ao absolutizar isso, ela cria uma narrativa falsa. E as pessoas se inserem nessa narrativa e adivinha, se as pessoas caírem em si amanhã, daqui a alguns anos, hoje à noite, por exemplo, elas vão dizer a mesma coisa que a Julia Ellison falou da vida dela, vivendo uma falsa narrativa do Sex and the City. Elas vão dizer: eu me arrependo completamente, eu arruinei a minha vida, porque não é possível não viver numa narrativa macro, numa grande história, mas é possível você mudar de uma história para outra. Você está vivendo uma história de mentira, o Espírito Santo te converte, você então começa a ver as coisas conforme elas são, conforme essa metanarrativa bíblica. Inclusive o Jordan Peterson tem que é um dos psicólogos, pensadores mais polêmicos e influentes aí do nosso tempo. Ele tem um vídeo falando que a Bíblia ela não é apenas a verdade, mas ela é a pré-condição para a verdade, e todas as histórias que existem estão debaixo dessa grande história da Bíblia. Isso é uma verdade impressionante vindo do Jordan Peterson para nós, a igreja, pensarmos. Então, o livro é dividido em 3 partes. Primeiro ele vai falar isso, que é a teologia bíblica, que eu acabei de explicar para vocês. Depois, a segunda parte vai falar dos símbolos e dos tipos das escrituras, ok? O imaginário bíblico, os modelos, os arquétipos bíblicos. E o mais legal é que na parte 3
nós temos aqui sobre a igreja, né, a história de amor da Bíblia, uma canção para a senhora que espera a noiva de Cristo, é a teologia bíblica, ou seja, para você, enquanto parte da igreja, enquanto cristão, se ver nessa grande narrativa bíblica, e ver qual é o momento histórico dessa narrativa que nós estamos. E a narrativa bíblica, ela é toda abrangente, ela vai desde a criação do mundo, com Gênesis 1, quando Deus cria o universo, e ao redor da história ela tem insights antes da criação do mundo, nessa vida intratrinitária, eterna e perfeita de Deus, Pai, Filho e Espírito, ok? Mas ela começa no enredo da criação, queda, redenção e consumação, e ela abarca até a vinda de Cristo e depois a eternidade. Então não existe história maior do que a Bíblia, ok? E não existe história mais verdadeira, mais plena, mais abrangente, mais transformadora, e a única que nos dá vida e vida eterna. Ok? Então, pessoal, gostaria de que nós, ao lermos a Bíblia toda, a resenha do vídeo passado, ok? Nós venhamos a ter uma mentalidade cada vez mais bíblica. O James Hamilton, ele tem um livro de teologia bíblica gigantesco chamado God's Glory in Salvation Through Judgment, né? A glória de Deus na salvação através do julgamento, que talvez eu traga para vocês algum dia de resenha aqui. É um livro sensacional. Queria muito que ele estivesse em português, né? Mas eu acho que ele não vai vir tão cedo. Mas, enfim, esse livro é um condensado, né, do livro grandão dele. Não lembro quantas páginas tem, faz tempo que eu li, acho que deve ter umas 1000 páginas, mas é um livro bem grande porque vai tratar o tema da glória de Deus na salvação e no julgamento, de Gênesis a Apocalipse. Aqui você tem uma introdução acessível, fácil. Então, comprem esse livro, editora fiel, James Hamilton, O que é Teologia Bíblica. E, pessoal, para encerrar o vídeo, eu gostaria de anunciar para vocês que eu pretendo, ainda no máximo em fevereiro desse ano, começar um curso gratuito aqui com vocês de hermenêutica bíblica, de interpretação bíblica, ok? Existe um livro chamado 40 questões sobre interpretação bíblica, do Robert Plummer, que é um sujeito que eu troco bastante e-mail com ele, depois vou explicar o porquê, que foi traduzido também pela editora Fiel, ok? Então, eu sou professor de interpretação bíblica no Seminário Teológico Jonathan Edwards, e eu gostaria de trazer esse curso a mais, tanto para meus alunos quanto para todos vocês inscritos aqui no canal. Uma aula por semana, vão ser 40 aulas, cada aula baseada em uma pergunta desse livro, ok? Normalmente eu trago coisas mais intermediárias e avançadas na leitura bíblica, mas vamos fazer a lição de casa, o básico fundamental certinho, ensinar para vocês então o fundamental de o que é interpretação bíblica, como interpretar os vários gêneros literários da Bíblia e por aí vai. São 40 perguntas muito importantes, as mais importantes da interpretação bíblica, ok? E o que eu peço para vocês é continue acompanhando aqui no canal, se inscreva para vocês não perderem esse conteúdo gratuito que está vindo aqui para vocês, e converse comigo aqui nos comentários deixando o seu like, tá bom, pessoal? Então é isso aí, Deus abençoe vocês. Semana que vem eu vou trazer uma resenha de mais um livro de teologia bíblica do Gerhardus Voss, um pai da teologia bíblica no ambiente reformado aí, tá bom? Então Deus abençoe vocês, até a nossa próxima resenha.